Olá, amados de Deus, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos amados, vamos começar uma grande jornada nossa aqui, nesse canal, para quem é membro. Provavelmente depois, mas muito depois, esse vídeo vai ficar público, mas a ideia, por enquanto, é que ele fique aqui, tá? Como para quem é membro do canal. Meus queridos, nós vamos começar esta grande jornada sobre a questão de o cristão e a sexualidade e a supremacia de Cristo na vida do casal. Nós estamos vendo casamentos serem destruídos e destroçados por causa de sexualidade. Meus irmãos, o sexo é uma bênção quando ele é praticado dentro dos moldes que Deus estabeleceu para ser praticado. O sexo, o apóstolo Paulo diz que nenhum cônjuge tem o direito de se privar um do outro, sem que seja por um motivo óbvio, de se for espiritual, se for um motivo de jejum, alguma coisa. É tão sério isso que Paulo diz que o outro deve também não ser avisado, ele deve concordar com isso. Se ele não concordar, não faça o jejum. Esta é a ideia paulina sobre sexualidade. Então perceba bem uma coisa aqui. Se Paulo está levando isso tão a sério, se o apóstolo Paulo está levando isso de uma forma tão rude, é porque este ponto faz parte da vida do cristão. É porque isto não é para ser observado e olhado com desdém ou com uma forma pejorativa, meia Cláudio Duartiana, que quando conta os seus contos, me perdoe o pastor Cláudio Duarte, mas quando conta os seus contos sobre sexualidade, ele faz as pessoas rirem. Eu tenho aqui minhas reservas, mas não sou tão radical concernente a ele. Mas citei-o somente para você entender que isto não é um ponto de se fazer graça com isso. Isto não é uma questão de se fazer um trabalho com gracejos neste ponto aqui. A primeira coisa que nós devemos saber sobre sexualidade é o ponto alto do negócio. O que é sexo? Por que é tão importante a sexualidade? E por que é tão importante para Satanás perverter essa sexualidade? Percebe, irmãos, que toda questão sexual ela passa a ser, se for tratada ou feita de forma desordenada, fora dos limites e dos padrões que Deus estabeleceu, esta forma de sexo ela é pecaminosa. Ela é uma perversão diante de Deus. Então, primeiro ponto que nós devemos observar aqui, eu tenho um livrinho pequeno sobre isso, que chama-se Daniel Nascimento, Sexo como um culto que agrada a Deus. Tá? É um livro bem pequenininho que eu escrevi, mas se você quiser um estudo um pouco maior sobre isso também, tem este livro aqui, que é o Guia Seguro para o Céu, e aqui dentro tem um capítulo muito grande sobre sexualidade, e nós vamos escrever também o outro livro sobre essa questão. Todo esse curso que vai estar aqui com vocês, ele será um livro que no final você poderá adquirir. Mas a princípio ele não é livro, eu vou escrevendo isso aqui junto com vocês. Tá? Toda a palestra que você vai ter a partir de agora, ela é inédita. Nem eu tenho, e nem você a tem. Aliás, eu a tenho porque eu escrevi, mas ninguém tem, só você que está tendo aqui, que é membro desse canal, tá bom? Veja bem uma coisa aqui, para a gente chegar em um ponto alto. Uma das questões, irmãos, é que nós nos esquecemos que toda
Nós vamos estudar isso com mais afinco no próximo vídeo, mas nós nos esquecemos que toda a estruturação religiosa do mundo antigo, ela tinha no seu escopo a adoração com orgias sexuais. Não era uma questão somente de Dionísio, do deus Dionísio, do deus Baco. Não era só essa questão dos deuses da orgia, era que os deuses e as deusas antigas, você vai ver que há uma predileção de uma lascívia, de uma erotização dos deuses antigos, de contos de deuses que se transformavam em homem para ter sexualidade com as mulheres. Na literatura judaica talmúdica também vai aparecer a questão de sexualidade dos anjos com mulheres e assim por diante. Se aconteceu ou não aconteceu, não é essa questão teológica que eu quero aqui agora, mas simplesmente para citá-la para você que a questão sexual ela está abrangendo, ela está ali incluada na história do mundo de uma forma totalmente existencial. Desde quando o homem começou a existir, o sexo começou a existir. Essa é a grande realidade. Então veja, foi uma bênção de Deus quando Deus fez Eva e deu de presente a Adão e diz, e Deus assim os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhe, ou seja, Deus os abençoou, e a bênção de Deus é qual? Multiplicar e encher a terra. O que nos dá a entender que o homem, antes do pecado, ele tinha relação sexual com a sua esposa e tinha filhos. Ora, irmãos, não há nenhum tipo de pecaminosidade sexual quando ela é feita dentro dos escopos e dos moldes que Deus estabeleceu. Tá, pastor, e qual é esses moldes que Deus estabeleceu? Próximo vídeo nós vamos estudar sobre sexo como um culto, não se esqueça disso. Nesse daqui eu vou ser um pouco mais agressivo, não agressivo com palavras e sim com argumentos, para falar um pouco sobre a questão da pornografia. É muito sério, irmãos, o que está acontecendo, porque, pastores, eu gostaria muito que esse vídeo fosse público e não somente aqui para o privado, mas vai chegar a vez dele. Nós que somos pastores estamos tomando o pecado da pornografia como um pecado de não chupei uma bala, ou eu fiz isso, ou eu fiz aquilo. Nós estamos tomando o pecado de pornografia como um pecado menor. E eis aqui está um grande erro e um grande risco que estamos correndo, porque almas estão indo para o inferno por causa desse pecado. Casamentos estão somente com a fachada por causa desse pecado. Percebe, irmãos? As pessoas gostam muito, antes de eu entrar num texto aqui, as pessoas gostam muito de dizer-me assim, pastor, eu sou viciado em pornografia. Como se isto fosse fazer, veja, a palavra pecado foi tirada fora e foi colocada a palavra vício. Porque desde quando a ONU, a Organização Mundial da Saúde, não a ONU, a Organização Mundial da Saúde, ok. A OMS, desde quando ela tratou alcoolismo como doença e drogas, e viciada em droga como doença, nós tomamos aquilo dentro da igreja como se fosse verdade e começamos a abrir clínica de tudo que é jeito para isso aí. Só que nós nos esquecemos, irmãos, que os alcoólatras vão para o inferno. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não trata o alcoolismo como uma doença.
A Bíblia trata o alcoolismo como um pecado. A Bíblia não trata a droga como uma doença. A Bíblia trata a droga como um pecado. Então, perceba bem uma coisa, nós estamos trocando o nome das coisas. Primeira coisa que tem que ser observada é que nós estamos trocando o nome das coisas para suavizar o pecado. E eis aqui a nossa destruição. A destruição de quem está nesse pecado e a destruição da igreja em si. Porque hoje, segundo o Dr. Josh McDowell, ele que tem um projeto chamado Pure Life, Vida Pura, nos Estados Unidos, e também o Dr. Steve DeGaller, que também tem outro projeto chamado Vida Pura, também nos Estados Unidos, ambos concordam na mesma coisa. Hoje o número de pessoas que consomem pornografia dentro da igreja é o mesmo número de pessoas que estão fora da igreja. A pornografia sempre existiu, mas ela nunca foi tão fácil de acessar como é hoje. Então, uma das coisas que nós temos que começar a ter um entendimento basilar dela é essa. Por que o meu coração está ligado a esse tipo de coisa se eu ando com uma Bíblia na mão? Vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas vamos primeiro falar aqui uma coisa. Lembrando que no outro vídeo nós vamos falar um pouco sobre ideologia de gênero também, tá? Veja bem, Mateus 5:27, Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já cometeu adultério com ela. Perceba o que Jesus fez. Havia uma palavra que os fariseus gostavam muito de ficar citando e para afirmar que só era pecado se o cara fosse pego no ato do adultério. Porque na cabeça tosca do fariseu, para ser pecado de adultério, tinha que ser confirmado e consumado o adultério. Porque estava escrito, não adulterarás. O que o Senhor Jesus fez aqui foi trazer o mandamento da intenção, que nos 10 mandamentos, aonde está escrito não adulterarás, também me parece que está escrito não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o gado do teu próximo, nem a casa do teu próximo, e assim por diante. E aí? Como é que faz agora? Jesus disse, não está escrito somente não adulterarás, está escrito também não cobiçarás. Por isso que ele vai dizer que o pecado da intenção, ele é o mesmo da consumação. Percebe, irmãos? Jesus disse, usando também o décimo mandamento de não cobiçar, Jesus também vai lá e diz para o cara, veja como isso é sério, que se eu odiar o meu irmão ou uma pessoa no meu coração, eu já cometi homicídio contra ela, eu sou um assassino somente porque eu a odiei. Por que isso? Porque Jesus está trazendo para o coração, porque é de lá que sai tudo que não presta. É de um coração caído que tudo sai. Veja bem. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 15, versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Percebe? Em outro texto, veja bem, deixa-me achar aqui.
Ainda no Mateus 15, 19, Jesus diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falso testemunho e blasfêmia. O que Jesus está fazendo aqui basicamente é isso. Ele está dizendo: só vai desaguar, só vai ser executado o pecado porque o seu coração está cheio dele. Por isso, por esse motivo, você vai ver o Senhor Jesus dizendo e reafirmando o mandamento de que, se eu olhar para uma mulher com um desejo impuro no coração, eu já adulterei com ela. Por que eu adulterei? Porque o meu coração está inclinado e propenso para isso. Porque o meu coração se deleita nisso. Porque o meu coração ama essas coisas. Porque o meu coração gosta disso. Então percebe bem uma coisa aqui. Outra vez o Senhor Jesus, o pecado da intenção, outra vez o Senhor Jesus vai trazer a lume a sua ratificação da lei. Outra vez ele afirma e corrige o que os escribas e fariseus estavam fazendo com a lei de Deus. A tradição dos fariseus estava engessando a lei. Como tudo que os fariseus tocavam era engessado. Agora o mestre denuncia o sacrilégio que os fariseus estavam fazendo com o 7º mandamento, que era não adulterar. Não podemos falar de adultério sem antes falarmos sobre as questões sexuais. E a questão da lascívia, o desejo desenfreado por sexualidade, fazendo do sexo um Deus. Além disso, é necessário tocarmos, mesmo agora não de forma superficial, mas de forma mais profunda, eu vou tocar nisso aqui, das questões da pornografia. Porque eu penso que falar sobre adultério em pleno século XXI e não abordar esses temas seria muito prejudicial para a vida da igreja, mesmo porque temos bem poucos materiais falando sobre esse assunto. Irmãos, é pouca gente falando sobre o assunto de pornografia dentro da igreja, pouquíssima gente mesmo. Outro dia um pastor me passou uma mensagem aqui e falou: pastor, eu estou com um rapaz viciado em pornografia e ele quer se batizar, o que o senhor acha? Eu falei: não o batize. O coração desse rapaz não conheceu o evangelho, ele conheceu o superficial, ele não sabe o que é isso. Irmãos, enquanto nós não entendermos que há uma diferença grande entre a religião que você professa e a liberdade que o evangelho e que somente o evangelho pode nos dar, nós vamos continuar cheio de pastores viciados em pornografia, cheios de presbíteros, evangelistas, diáconos, membros de igreja e tudo isso. Nós vamos continuar aí. Percebe? Jesus diz: olha, intentar, por que o meu coração está tão inclinado a isso? Pornografia virou um pecado normal hoje em dia. O pecado da lascívia arremessa os pecadores para um lugar muito obscuro, pois quando eles são enredados pelos cantos da sereia, da ilha maldita, da lascívia, os seus navegantes ouvem e vêm até elas. São rapidamente arrastados para as suas águas profundas. São, na verdade, pecadores que têm os seus olhos ávidos naquilo que parece bom para o seu paladar pecaminoso. Perceba, esse papo ruim de que eu estou caindo em pornografia, para mim ele não vai colar. Diga assim: eu não sou crente, eu não tenho o coração regenerado e nem tenho o coração propenso a Cristo. Eu estou nisso única e exclusivamente porque o meu coração é perverso e pervertido.
toda perversão mora no meu coração. Aconselho-te bem a dizer isso diante de Deus. Porque você não é servo de Deus, nem serva de Deus. Pare com isso. Se alguém vai te dizer alguma coisa diferente disso, é mentira. A pessoa não pode ver, gente, uma pessoa na rua, uma perna de uma mulher na rua, que já fica doido para chegar e ver pornografia. Eu tenho que... O que é isso, gente? De onde o seu coração está vindo? Lembra-se que quando Jesus disse, ele te prometeu ser um novo homem requer um novo coração. É uma nova mentalidade, é um novo homem, é um novo ser. Você pode me odiar, você pode não gostar de mim, você pode discordar dos meus métodos, pode fazer o que você quiser fazer, mas você não vai poder lutar contra essa verdade. Josh McDowell disse o seguinte sobre pornografia. Os maiores produtores de pornografia são os Estados Unidos, Brasil e Holanda. Dos 10 países que mais fazem download de pornografia, todos estão na América do Sul. Nós sempre tivemos pornografia, Josh McDowell dizendo, mas nunca foi tão fácil acessá-la. Este é o primeiro problema. Em 50 anos de pesquisa, não há quase nenhuma diferença entre cristãos e não cristãos, pastores e líderes seculares. De todos os jovens, olhe bem isso aqui, de todos os jovens que já viram pornografia, 91% não estavam procurando esse tipo de site. Mas estes sites foram apresentados a ele como anúncio que eles acessaram posteriormente. Estes jovens estavam fazendo seus trabalhos escolares, mas 38% deles tornar-se-ão viciados em pornografia. 78% dos homens que se dizem cristãos visitam sites pornográficos. Essa é uma pesquisa do Instituto do pastor Josh McDowell. Perceba. Percebe isso aqui? Percebe que nós estamos com uma cristandade que, segundo ele, 78%, isso já deve ter aumentado? Percebe que nós temos uma cristandade hoje que não é cristã? Em 1908, na França, foi produzido o primeiro filme considerado como pornográfico. Em 1953, a revista mais famosa que revolucionou a pornografia foi fundada. Estamos falando da Playboy. Depois veio VIP, veio outros. Com o advento da TV a cabo e da internet, nunca foi tão fácil acessar a pornografia. De acordo com a TREC, a indústria pornográfica movimenta anualmente 97 bilhões de dólares. E a maioria dos crentes estão sustentando essa máquina. Dá para você isso aqui? %12 dos sites que existem na internet são pornográficos. Isto equivale a 76,2 milhões de sites. 25% dos sites de buscas são acionados para buscar pornografia. Isto corresponde a cerca de 750 milhões de buscas diárias. É uma coqueluche, gente. Tem que ter o coração muito seguro em Deus. Procure ver, você aí que é viciado em pornografia, quantas horas tu ora por dia. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Um homem de oração profunda com Deus não está envolvido nisso aqui, não. Um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, não está nisso aqui, não. 35% dos downloads da internet são pornográficos. 8% dos e-mails enviados diariamente envolvem pornografia.
89% de toda a pornografia mundial é criada nos Estados Unidos. 20% dos homens confessam que veem pornografia no expediente de trabalho. 70% dos homens entre 18 a 24 anos confessam que visitam sites pornôs periodicamente. 1 em cada 4 pessoas que entram em sites pornôs são mulheres. Olha bem isso aqui, viu? Veja bem esse dado. Você acha que isso é um advento só de homem? 226 sites pornográficos são criados todos os dias na internet. Dá para você isso aqui? Somente nos Estados Unidos, a indústria pornográfica movimenta cerca de 6,7 bilhões de dólares. Cientistas alemães juntaram-se com o intuito de estudar o impacto negativo da pornografia no cérebro humano. Esta pesquisa foi publicada em 2 de junho de 2014. Foi lançado nos Estados Unidos. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que encontramos um importante vínculo negativo entre o ato de ver pornografia por várias horas na semana e o volume de substância cinzenta do lobo direito do cérebro, assim como a atividade do córtex pré-frontal, assinalam os pesquisadores do Instituto Max Planck para Desenvolvimento Humano em Berlim, na Alemanha. Estes efeitos poderiam incluir mudanças na plasticidade neuronal resultante de intensa estimulação do centro do prazer, acrescenta o estudo publicado na revista da Associação Médica Americana de Psiquiatria. Para realizar esse estudo, os autores recrutaram 64 homens saudáveis com idade entre 21 a 45 anos e pediram que respondesse a um questionamento sobre o tempo dedicado a ver vídeos pornográficos, que deu como resultado médio 4 horas semanais. Também foram feitas tomografias computadorizadas. Enquanto eles viam isso, os cientistas chegaram à conclusão de que a pornografia atua dentro do cérebro, quando a pessoa está vendo, no mesmo lugar aonde atua o crack e a cocaína. Então é como se você estivesse usando uma droga todo dia. Sim, um viciado em pornografia e um drogado é a mesma coisa. Um viciado em pornografia e um viciado em álcool é a mesma coisa, só que com uma diferença. Um bebe e o outro vê. Com uma diferença. Um cheira e o outro vê. Um fuma e o outro vê. É a mesma coisa. Com isto fica claro que quem vive consumindo pornografia fica totalmente aprisionado nela. No meu ponto de vista, penso que a descoberta dos cientistas reafirmou a tese de que o homem vive aprisionado na sua mente pecaminosa, perdendo o poder de livrar-se dessa prisão. Mas o desejo intenso por mulher ou homem alheio não se restringe de nenhuma forma apenas à pornografia. A pornografia é o meio mais eficaz que Satanás destruir qualquer tentativa do homem caído rumar para uma vida espiritual. Perceba, irmãos. Porque o seu coração está ligado, totalmente ligado a isso, a este pecado de pornografia. Tiago vai nos dizer, vamos ler a Bíblia. Deixa-me achar Tiago. Epístola de Tiago. Tiago 1, 14 ao 15. Vamos ver. Veja o que Tiago vai nos dizer. Ok? Ok. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça.
quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Pergunte-se por que você cai sempre no mesmo pecado de pornografia. Não seria porque você está sendo tentado por Satanás e Satanás está apenas usando a sua cobiça para isso? Apenas o seu desejo. Por que você deseja tanto isso? Pergunte-se, por que eu desejo tanto esse negócio? Por que eu quero tanto isso? É simples, irmãos. É porque o seu coração não está seguro em Cristo, não tem nada de Cristo dentro dele ainda. Eu posso discutir alguma coisa com você, de você me dizer, pastor, vez e outra, tal, eu ainda tenho um resquício de pecado e de vez em quando, tal, mas a minha Bíblia vai me dizer uma coisa bem diferente sobre isso. A minha Bíblia vai dizer sobre esses tipos de pecados que quem confessa e deixa alcança misericórdia. E sim, segundo, não sou eu que estou dizendo, é o Jesus Cristo, o nosso Senhor, está dizendo que ouviste, Mateus 5:27, ouviste o que foi dito aos antigos. Não cometerás adultério, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já cometeu adultério com ela. Sim, senhoras e senhores. Uma esposa que descobre que o homem é viciado em pornografia, se ela não souber lidar, se ela não souber conviver com essa traição, biblicamente ela está acobertada por Deus e pela igreja para pedir o divórcio por infidelidade matrimonial. É um adultério que você está cometendo contra a sua esposa, contra a sua família. Sim, Senhor. Claro que é. Não fui eu que disse, é Mateus capítulo 5, versículo 27 quem está dizendo. É Jesus quem está citando isso, não sou eu. Então percebe o tamanho da esparrela que Satanás está fazendo você pensar, lambendo suas feridas aí, achando que você é um pobre coitado? Não! Você é somente um adúltero. Alguém que ama. Porque este pecado ele é tão acalentado? Porque ele é secreto, porque ninguém vê, ninguém sabe, a menos que você confesse. Mas sim, se uma mulher pedir o divórcio e alegar na igreja que foi traída virtualmente pelo marido, ao menos se for na nossa igreja, eu acato como adultério. Eu acato como um adultério. Porque as coisas têm que começar a se dar nome assim. O pastor soube que o jovem é viciado em pornografia, vê pornografia. O pastor tem que discipliná-lo do rol de membro da igreja. Até que ele se restabeleça em Cristo. Ensiná-lo de novo, reconduzi-lo à Escritura, à Bíblia, mas tirá-lo do corpo de membro porque é uma fornicação. Nós temos que começar a ver esse pecado, irmãos, como ele de fato é. Jesus não tratou o pecado de intenção, de eu ter uma intenção na mulher alheia, de desejá-la e ficar com esse desejo dentro de mim. Jesus não tratou isso com desdém. Jesus não tratou isso como uma coisinha qualquer. Jesus tratou isso como uma coisa séria. Então sim, senhoras e senhores, se você é viciado em pornografia, é a sua esposa. Se você vê pornografia, se você está enfiado nesse pecado, eu não gosto nem do nome viciado, mas se você está enfiado neste pecado, e se a sua esposa quiser pedir o divórcio, sob a tutela de uma
infidelidade conjugal, pela lei de Deus, ela está coberta de razão. Você quebrou o mandamento de não adulterar, quebrou o mandamento de cobiçar, você quebrou tudo. Pastor, o senhor está colocando mais um peso na minha alma. Esta é a ideia. É te mostrar o tamanho da gravidade do pecado que você está envolvido. Pare de lamber as feridas disso. Busque, derrube. Primeira coisa que você tem que fazer é derrubar toda a máscara religiosa que você tem. Fale com o seu pastor, seja lá com quem for, diga, olha, não trate o meu pecado como qualquer um, porque não é. Eu preciso me arrepender, eu preciso sentir Cristo. Você está indo toda hora para pornografia. Você, no máximo, sente um remorso, porque se fosse arrependimento, você não voltaria mais para lá. Você não voltaria mais para lá. Eu sei que é polêmica a minha fala, mas sim. Biblicamente falando, se a mulher descobre que o homem está envolvido em pornografia e vice-versa também. E vice-versa. O cônjuge traído pode pedir divórcio por traição. Porque é isso que é o nome. Ele foi traído. Ou ela foi traída. Então é muito difícil. Sabe por que você, na maioria das vezes, está caindo? Porque existe uma coisa muito simples, irmão. Você não é crente. Então eu vou te aconselhar, eu sei que esse vídeo não vai muito longe, porque muita gente não vai ver por enquanto, mas se você está vendo aí depois, ou se você não tem, eu vou te aconselhar a ter o Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2. Estamos escrevendo o volume 3. Mateus capítulo 5, versículo por versículo, e Mateus capítulo 6, versículo por versículo. Pastor, qual é a técnica para se ver livre da pornografia? Não tem técnica. Não tem técnica. Não tem métodos. É o Evangelho. Ou o Evangelho entra e desfaz toda essa sua concupiscência carnal, ou não tem nada feito. Você vai chover no molhado. Conversão sincera diante de Deus. É converter-se. É abandonar o pecado. Essa é a técnica. Querido, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Vamos para o próximo vídeo depois, tá? Se você já tem os vídeos todos aí, tá maratonando, pede para mais pessoas serem membros desse canal aqui também, porque nós temos muito o que tratar aqui, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Qualquer pergunta, deixa aqui no comentário, para você que é membro, tá? Deixa aqui no comentário, sugestão, pergunta. Perguntar também, você pode perguntar direto no meu WhatsApp, tá aí embaixo. O WhatsApp também, você pode perguntar pra gente lá, que eu te respondo também, ok? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.